O Flamengo desperdiçando a chance de ganhar 35 milhões de reais. Te falo ainda sobre o Flamengo que ficou no empate em 2-2 com o River Plate. Tem mercado, bastidor, finança. E aí, torcedor, tô trazendo aqui um corte atualizado cheio de notícias. Se inscreve aí no 2.0, né? PG. O Flamengo ficou no empate em 2-2 com o River Plate no primeiro dos amistosos que estão sendo feitos em sua intertemporada em Portugal. O jogo aconteceu nesta sexta-feira. O River Plate abriu o placar com o Driussi, logo no comecinho, 6 minutos de jogo, erro do Jorginho na saída de bola e o Driussi se aproveitou. O Flamengo empatou aos 29 com o Samuel Lino, depois de boa roubada de bola do Jorginho, que havia falhado no primeiro gol. 2 minutos depois, aos 31, Bruno Henrique driblou de forma desconcertante o jogador do River Plate para fazer 2-1. Ele, inclusive, na comemoração do gol, mostrou uma tatuagem referente ao título da Libertadores de 2019 contra o próprio River Plate. Só que, aos 37, mais uma vez com o Driussi, o River Plate empatou. BH ainda chutou uma bola no travessão no fim do primeiro tempo. Na etapa final, as duas equipes mudaram bastante. Os jogadores, o ritmo caiu e a partida terminou mesmo em 2-2. Técnico Leonardo Jardim, depois do jogo, disse o seguinte, abre aspas, foi um bom teste entre duas grandes equipes. Conseguimos no primeiro tempo ser mais fortes do que o adversário e criamos situações. Infelizmente, pequenos detalhes e erros proporcionaram os 2 gols deles, mas fizemos coisas positivas. E você, torcedor do Fla, o que pensa sobre essa intertemporada em Portugal? Vale a lembrança de que o rubro-negro ainda joga nos próximos dias contra o Benfica com ingressos esgotados. E o Flamengo vai deixar de faturar quase 35 milhões de reais. Tudo por causa de uma treta do Real Madrid contra o Atlético de Madrid. Não deve ter entendido nada, eu explico. O Atlético de Madrid estava contratando João Gomes, volante revelado pelo Flamengo. E o rubro-negro, como clube formador, tem direito a 3,5% do mecanismo de solidariedade, além de 10% do valor de uma venda futura. O volante que pertence ao Wolverhampton, o time foi rebaixado para a segunda divisão e a negociação com o Atlético de Madrid estava avançada, operação de 45 milhões de euros ou 270 milhões de reais. E é por conta dessa circunstância que o Flamengo ficaria com cerca de 35 milhões de reais. Só que o Atlético de Madrid desistiu de contratar o João Gomes. Tudo por causa do Real Madrid e do empresário do atleta. Aí a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para lembrar que Bernardo Silva, meia português que pertencia ao Manchester City e que ficou livre do seu contrato com o City na metade do ano, tinha um acordo verbal para jogar no Atlético de Madrid. Bernardo Silva e Jorge Mendes, seu empresário, haviam acertado com o Atlético. Só que os dois voltaram atrás, quebraram a palavra e assinaram com o rival Real Madrid. Diante disso, o Atlético de Madrid disse que não negocia mais com atletas representados pelo Jorge Mendes, caso, por exemplo, do João Gomes. Sendo assim, o volante do Fla não vai para o Atlético de Madrid e tem seu futuro indefinido. Pior para o Flamengo, que deixa de faturar 35 milhões de reais. Hora de falar sobre o primeiro jogo definido das quartas de final da Copa do Mundo. Na próxima quinta-feira, às 1h30 da tarde, teremos França e Marrocos. As duas seleções que venceram seus jogos nesse sábado. A França fez 1-0 no Paraguai, com marcado de pênalti apenas no segundo tempo. A verdade é que a França não jogou bem diante de uma enorme retranque e catimba dos paraguaios, bem ao estilo Libertadores da América. Mbappé e Olise foram figuras discretas, com participações pequenas. Olise nem sequer finalizou no gol. Já o Mbappé marcou de pênalti depois de uma falta cometida em Doué dentro da área. O Doué não começou como titular, entrou no segundo tempo, fez bonita jogada, driblou 3 paraguaios e sofreu o pênalti convertido pelo Mbappé. Importante registrar que se a França não melhorar, talvez não tenha vida tão longa quanto eu imaginava. Já Marrocos está classificado para as quartas de final depois de bater o Canadá por 3-0, mas quero te antecipar que o resultado foi enganoso. A seleção canadense foi melhor do que Marrocos durante vários momentos da partida, mas os africanos se aproveitaram das oportunidades que apareceram para enfiar 3-0 e chegar a 33 partidas de invencibilidade. Nessa sequência, por exemplo, empate com o Brasil na fase de grupos e empate com direito à vitória nos pênaltis contra os holandeses na fase anterior. A segunda quarta de final será conhecida nesse domingo, com o jogo do Brasil contra a Noruega, de quem falo daqui a pouquinho, além de México e Inglaterra, partida que marca a despedida do México da Copa.
pelo menos como anfitrião. A cidade do México, o Estádio Azteca, vai receber esse confronto com casa absolutamente lotada e enorme pressão em cima dos ingleses. Acabou vazando o hotel onde os ingleses ficaram hospedados na cidade do México e enorme barulho durante a madrugada para impedir que os atletas dormissem. Dentro do estádio se imagina ainda mais pressão, com o México tentando garantir pela primeira vez em sua história a classificação para as quartas de final do Mundial. Se vencer, pega o vencedor do confronto de Brasil e Noruega, de quem começo a falar a partir de agora. Brasil enfrenta a Noruega às 5 da tarde desse domingo, no MetLife Stadium, em New Jersey, tentando quebrar 2 tabus. O primeiro deles, nunca venceu a Noruega. A Noruega é a única seleção, entre aquelas que disputam o Mundial com frequência, que nunca perdeu para o Brasil. Foram 4 duelos, com 2 empates e 2 vitórias dos noruegueses. O Brasil também não vence uma partida de mata-mata contra europeus desde 2002. Na oportunidade, vitória contra a Alemanha na final do Mundial, que valeu mais um título brasileiro. Desde então, o Brasil perdeu para a França em 2006, para a Holanda em 2010, para a Alemanha em 2014, para a Bélgica em 2018 e empatou com a Croácia perdendo nos pênaltis em 2022. Carlo Ancelotti não quis cravar o substituto de Lucas Paquetá, que sofreu lesão muscular. As duas opções mais naturais, Danilo, volante do Botafogo, e Martinelli, atacante do Arsenal. O que você achou, torcedor, desse corte? Não esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força. E aí, torcedor, o que você acha da lesão de Paquetá? Vamos torcer para ele voltar o mais rápido possível, né?